O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temeis. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na sexta-feira da 28ª semana do tempo comum. Não esqueçamos que toda sexta-feira a igreja nos recomenda a vivermos a penitência. Uma das coisas que a igreja pede é a abstinência de carne, mas é bom fazer jejum. Um dia propício para se rezar mais um pouco, né? Claro, de acordo com a situação de cada um. Um dia bom para rezar a Via Sacra, ou as 7 dores de Nossa Senhora, para lembrar o quanto que o Senhor padeceu por nós. Um dia propício também para praticarmos a caridade, né? Fazermos o bem, perdoar quem precisa perdoar, aqueles que puderem. Um dia bom também para a confissão. A sexta-feira é um dia para isso, não é somente na quaresma, todos os anos. Na sexta-feira nós deveríamos ter em mente isso no nosso coração. Hoje eu quero meditar o Evangelho contando uma historinha que lá no fundo tem muitas verdades. Os modernos, né, os jovens de hoje, eles não tiveram essa experiência, né? Porque hoje os pais não têm mais tempo para isso, né? Tem que trabalhar. Os filhos são deixados na mão de outras pessoas e por isso os jovens de hoje não tiveram essa experiência que as pessoas dos meus tempos tiveram. Nós geralmente, assim, no final do dia ou à noite, antes de dormir, os nossos pais sentavam conosco e começavam a contar histórias que nós levávamos por toda a vida, porque por trás daquelas histórias tinham grandes verdades. Que os pais de hoje possam ter esse tempo também para fazer isso. Aí eu vou contar uma história. Diz que tinha um reino onde era habitado por pessoas, claro, né? Nesse reino tinha um homem chamado Heitor. Ele era muito bom. Ele era uma espécie de conselheiro
daquela região, daquele povo. E tudo que ele falava, as pessoas acreditavam porque sabiam que o Heitor era um homem muito sábio e muito honesto. Ele nunca falava mentiras, ele sempre falava a verdade. E nesse reino existiam 2 ilhas que ficavam uma do lado da outra, a ilha da direita e a ilha da esquerda. Ninguém teve coragem de ir nessa ilha, mas um dia Heitor, ele disse: eu preciso explorar essas 2 ilhas para saber o que é que tem nelas. E ele foi na ilha da direita. E ele ficou muito animado, muito feliz, porque era uma ilha muito linda. As árvores, rosas, plantas, frutos, animais. Que ilha linda aquela! A ilha da direita. Ele foi na ilha da esquerda. Ele ficou transtornado, porque naquela ilha da esquerda, ela era habitada por serpentes venenosas. Quando ele entrou, ele viu, Quando ele entrou na ilha, ele já viu as serpentes rodando para lá e para cá. Aí ele ainda pegou umas 2 e trouxe, E voltou lá para esse reino. E ele começou a contar para as pessoas: olha, a ilha da direita é maravilhosa. Eu convido todos vocês a, quando puderem, vão lá para vocês desfrutarem de coisas tão bonitas que existem lá. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não vão na ilha da esquerda. É habitada por serpentes venenosas. Olha aqui, trouxe até essas 2 para vocês verem. E o povo acreditou no que o Heitor falou. Ninguém ousava ir na ilha da esquerda, porque sabia que se fosse lá, eles iriam morrer. Mas na ilha da direita todo mundo ia. E voltavam maravilhados por causa daquela ilha linda e maravilhosa. O tempo foi passando, Heitor foi envelhecendo. Ele achou melhor deixar isso escrito sobre a ilha da direita e a ilha da esquerda. Na ilha da direita podem ir, na esquerda não vão. E o tempo passou, Heitor morreu. E as pessoas eram fiéis, e os pais continuavam contando para os seus filhos: olha, aqui tinha um homem chamado Heitor, ele era muito bom. Ele nos ajudava. E ele dizia que nós poderíamos ir na ilha da direita, mas da esquerda não. E isso foi passando de pai para filhos, de filhos para pai, e ninguém ia na ilha da direita. Com o passar do tempo, só se falava da ilha da direita, já não se falava mais da ilha da esquerda. Só a direita que falava. E por não falar-se mais da ilha da esquerda, as pessoas esqueceram que lá era habitada por serpentes. E no decorrer do tempo, ficou esquecido mesmo. Só algumas pessoas que contavam. Aí os novos, porque não ouviam, passaram a ficar curiosos, querendo ir para essa ilha da esquerda. Mas alguns diziam: não vão. O Heitor disse que se for lá, as pessoas que vão, elas morrem, porque lá é habitada por serpentes. E os jovens, os mais novos, dizem: isso é história de carochinha, é mentira, isso não existe. Se a ilha da direita é maravilhosa, quem sabe a da esquerda não será melhor. E um grupo de jovens resolveu ir para essa ilha da esquerda. E as pessoas diziam, algumas, mais antigas, que ouviam ainda as coisas do Heitor: não vão, e eles foram. Nunca mais voltaram. O fato daqueles mais novos dizerem que lá não existia serpente coisa nenhuma, as serpentes não deixaram de existir. E imagine, depois de muitos anos se multiplicaram, então significa que a ilha ficou com muito mais serpentes ainda. E eles não quiseram acreditar e foram.
nunca mais voltaram. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que vocês já entenderam também. Jesus hoje no Evangelho, ele olha para os discípulos e ele, diante de tudo que ele falou, ele trouxe uma verdade que está sendo esquecida. Ele diz assim: pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Jesus falou isso para os discípulos. Os discípulos acreditaram. E eles passaram isso de boca em boca. Depois escreveram isso, essa verdade. Temei sim aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Porque Jesus havia falado também que existe um lugar muito melhor, que é o céu. E começou-se a falar demais do céu, mas não falou-se mais do inferno. Olha as duas ilhas lá. Então, no decorrer da história da humanidade, isso foi passando de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os bispos e papas. E os santos padres contavam, diziam sobre isso, Santo Agostinho, Santo Inácio, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila e muitos outros santos foram dizendo isso que Jesus está dizendo, que nós devemos temer aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar no inferno. E as pessoas levavam, porque isso ficou tão absorvido na mente e no coração das pessoas, que as pessoas faziam de tudo para não ir para esse lugar, aonde aqueles que não querem ouvir a Deus irão para viver no sofrimento eterno. E aqueles que forem fiéis a Ele irão para o outro lugar, para aquela ilha maravilhosa, não habitada por serpentes venenosas, mas um lugar maravilhoso. E as pessoas ouvindo isso dos santos padres, ouvindo isso da igreja, eles lutavam pela santidade. E veja assim, na Idade Média, quantos santos surgiram, hein? Porque essa verdade era dita. Quantos santos, que a história começou a enganar o povo, dizendo que foi a idade das trevas. Não, foi a idade da luz. Era o tempo que as pessoas entendiam mais as coisas. Eles acreditavam no que a igreja ensinava. Eles acreditavam naquilo que estava escrito, o que o catecismo dizia, e por isso eles lutavam para ser santo. Mas depois foi surgindo novas ideias, foi se esquecendo, veio um tal aí chamado renascimento. E Deus já não se tornou mais o centro, o homem foi se tornando o centro. Então tudo foi se voltando para o homem, o iluminismo veio. E eles, metidos a muitos sábios, começaram a dizer que inferno não existe. Que isso é história de carochinha, para ficar colocando medo nas pessoas. Aí veio a modernidade e depois a pós-modernidade. E nos seminários essas coisas foram deixadas de lado. Os seminaristas entravam no seminário
para trazer a boa nova, a novidade de Deus. E eles foram doutrinados a dizer que inferno não existe, que o diabo não existe. E isso começou a vir para os púlpitos. Inferno não existe. Mesmo lendo na Sagrada Escritura, está lá, mesmo lendo essa passagem, mesmo ouvindo Jesus dizer: meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer, temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temeis. E quando liam isso aqui, começaram a inventar história, que foi conto, que não tem nada a ver, que Jesus nunca disse isso. E o povo, na ignorância, foi acreditando e começou-se a dizer só que tem o céu, que Deus é amor e Deus é bondade. E por causa disso as pessoas não lutaram mais contra o pecado. Porque o ensinamento modernista que entrou foi: todos irão para o céu. Todos irão para o céu. E se esqueceram que aqueles que não praticarem os mandamentos, que não forem fiéis aos sacramentos, aqueles que vivem uma vida errada, aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não vão na igreja, que não se confessam mais, esqueceram de dizer que se essas pessoas viverem isso, elas irão para o inferno. Mas como o inferno não existe, para que se confessar? Para que lutar contra o pecado? E as pregações se tornaram muito emotivas e começaram a pregar: Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Isso, não estou dizendo que isso não seja verdade. E as pessoas se emocionaram e começaram a entrar numa situação de vitimismo diante de Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Sim, Deus é bom, Ele vai te dar isso, Ele vai te dar aquilo, não tem problema. Se você cair no pecado, não existe pecado não, Deus já levou tudo no madeiro e tal. E as pessoas não lutaram mais. Só que o fato de esse ensinamento entrar não tira a verdade que Jesus falou. Mesmo que os homens digam: o inferno não existe, condenação não existe, o inferno continuará existindo e a condenação também. Porque essa foi uma verdade que nosso Senhor falou. É a verdade do Heitor. Mesmo que ficassem jovens, diz os modernos: não, lá não tem serpente não, lá é uma ilha bonita, não sei o quê. As serpentes estavam lá. Ninguém pode desmentir a verdade de Deus, meus irmãos. Não tem como. O homem pode querer desmentir, mas a verdade vai continuar. Meus irmãos, o inferno existe. Mesmo que tenham líderes religiosos dizendo por aí que o inferno não existe, o inferno continuará existindo. A única forma de você saber se existe ou não vai ser de acordo com a vida que você levar. Continue em pecado. Não é que eu esteja dizendo isso, né? Eu estou falando de forma irônica. Acredite nesses que dizem que o inferno não existe e continue no pecado. Continue pecando. Continue afrontando a Deus. Continue nessa vida de pecado. Não casem na igreja não, vão se dando em casamento de qualquer jeito, vão entrando nos vícios, vão mudando de sexo, continuem mudando, sejam atrevidos, diga que Deus não existe, e diga que você é que manda em você mesmo, continuem abortando, continuem matando,
Continue nessa vida aí. E depois vão louvar a Deus, dizendo que Deus é amor, que Deus não leva em conta isso. Continue vivendo, fazendo essas coisas, e vocês verão, quando vocês fecharem os olhos, se o inferno existe ou não. Porque é um dogma de fé. A fé, nós não tocamos, nós não vemos e não sentimos. Mas a fé, como diz São Paulo, ela desaparecerá quando passarmos desta vida para outra, e lá nós veremos se o inferno existe. E aí não vai ter mais jeito, porque depois que passa para lá não tem mais jeito. O jeito é agora. E ai daqueles que estão ensinando errado e dizendo que o inferno não existe, com esses ensinamentos modernos e pós-modernos, baseando a vida em filósofos ateus que não queriam saber de Deus e introduziram isso, e as pessoas acabaram acreditando. Vão desmentindo Santo Agostinho, continue desmentindo Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, continue desmentindo, e vão atrás desses filósofos modernos que não acreditam em Deus, e vão para o púlpito. Eu estou dizendo, não é para ir, mas já que quer ir, pode continuar ensinando errado, porque vai pagar caro quando chegar lá do outro lado. Deus é amor, meus irmãos, sim. E que verdade maravilhosa saber que Deus é amor. Não existe coisa mais bonita saber do que essa verdade. Deus é amor, que Deus é misericórdia. Que bom saber que Deus é perdão. Mas quando é que você vai criar vergonha na cara e vai mudar de vida diante da misericórdia de Deus? Está brincando com a misericórdia de Deus? Saber que a misericórdia de Deus é boa e é maravilhosa, e essa é uma verdade, significa mudemos de vida por Ele ser misericórdia. Mas se deparar com a justiça divina diante do justo juiz, por não ter acreditado que Deus também pode lançar no inferno, como Ele está dizendo aqui, olha. Sim, eu vos digo, a este temei. Temei a quem? Aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Quem foi que falou isso? Foi Jesus Cristo. Foi Ele que falou. E se Jesus falou, isso é verdade. Como é que você tem coragem de dizer que isso não é verdade? Eu vou terminar dizendo: todos aqueles que dizem que o inferno não existe, é porque ele já está vivendo uma vida errada. Veja se aqueles que falam que o inferno não existe, dá uma olhada na vida deles. Veja se eles estão levando uma vida de santidade. Não estão. Não estão. Agora veja aqueles que falam que o inferno existe, e veja como é que é a vida deles, para vocês verem se eles não estão levando uma vida santa. Se eles estão brincando com a misericórdia de Deus, se eles estão brincando com Deus. Geralmente aqueles que dizem que o inferno existe, é porque eles estão levando vida errada. E estão querendo enganar-se a si mesmo, dizendo que o inferno não existe, achando que isso vai mudar alguma coisa, e não vai mudar. Quantos estão se precipitando no fogo do inferno, enquanto que deveriam ser levados pelas mãos de Deus para o céu, para viverem felizes para sempre. Essa é a historinha que eu queria contar para você, que nós contávamos assim, do lado de fora, num céu estrelado, ou em volta de uma fogueira. E depois que nós ouvíamos, nós íamos dormir pensando naquilo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
e a vossa Mãe Maria Santíssima.